E acabou há pouco lá em Moça Bonita do Rio de Janeiro, um grande jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão Feminino de 2025. Fluminense 1, Corinthians também 1. Os gols saíram no primeiro tempo. As duas equipes sobem na tabela, vão para 8 pontos, mas podem ser ultrapassadas nessa quarta-feira com a sequência da quinta rodada. Nós vamos trazer para vocês aí a nossa análise e opinião, o histórico da partida e, claro, como é que os dois técnicos entraram em campo para esse duelo. Então, bora lá pro vídeo. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Em destaque, esse grande jogo lá em Moça Bonita, no Rio de Janeiro, de Fluminense 1, Corinthians também 1. Mas antes, peço a gentileza, você que já é inscrito no nosso canal, sabe que nós vamos trazer um conteúdo show de bola. Aí você já vai deixar o seu like no começo do vídeo. Conto com vocês, gente. Você que está chegando agora no nosso canal, fica à vontade, assista o vídeo aí no final. Se você gostar, aí sim, você deixa o seu like, compartilhe e, claro, se inscreva no nosso canal. Deixa essa moral para nós aí, ajuda a gente a subir nas tabelas e, claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino. Conto com vocês. Pois bem, gente, na noite dessa terça-feira, Fluminense e Corinthians entraram em campo pela quinta rodada do Brasileirão Feminino de 2025 e deu empate por 1-1. A partida foi disputada lá no estádio de Moça Bonita, em Bangu, no Rio de Janeiro. As duas equipes sobem na tabela com 8 pontos, mas podem ser ultrapassadas até o término da quinta rodada, que dá continuidade nessa quarta-feira. Pois bem, galera, e como é que os dois técnicos entraram em campo, tanto o Hoffman Túlio e o Lucas Piscinato? Vamos conferir primeiro as visitantes, que são as brabas do Timão. Gente, ele entrou no esquema 3-5-2, mas teve hora no jogo que eu pensei que estava no 3-6-1, certo? Ele povoou totalmente o meio de campo, certo? Então, com certeza, esses jogadores estão perdidos nesses esquemas aí que o Lucas Piscinato vem fazendo para o time. Então, vamos conferir. Olha só, ele entrou com a Nicole, a Thaís Ferreira, Thaís Regina e a Marisa. Parece que ele achou o seu trio de zaga. E aí no meio de campo, a Duda Sampaio, que volta ao time, Gabi Zanotti, Gi Fernandes, agora jogando de volante, Letícia Monteiro e Tamires, certo? E no ataque, Jaqueline e Andressa Alves. Então, tá aí para vocês a escalação das brabas do Timão. Enquanto que o técnico Hoffman Túlio entrou em campo com a... Gostei da escalação do Hoffman Túlio. Ele entrou com a Cláudia, Karina, Yasmin, a Bruna Cotrim, Nath Rodrigues, Tatá e a Camila, Verônica, Keké, a Palomar, a Torre lá, Palomar e a Lelê, certo? Ele colocou um time ofensivo, foi corajoso aí o Hoffman Túlio no 4-3-3. Pois bem, galera, olha só, primeiro tempo, certo? Os times começaram a se estudar. O Corinthians começou um pouco melhor, mas logo em seguida o Fluminense equilibrou a partida e já fez o gol logo aos 28 minutos com a Lelê, um golaço depois de um cruzamento da Bruna Cotrim. O gol de empate saiu mesmo no primeiro tempo, certo? Com um gol parecido da Letícia Monteiro também de cabeça. Então, o primeiro tempo terminou em 1-1, certo? As duas equipes sempre buscando o gol, mas deu o empate nesse primeiro tempo.
Pois bem, no segundo tempo, os técnicos fizeram as substituições que precisavam, né? E os times, o Corinthians um pouco melhor, com mais posse de bola, mas o Fluminense sempre chegava também com perigo à meta corintiana. E olha só, e no segundo tempo, o Fluminense, o técnico Hoffmann Mantulho, tirou a Camila para a entrada da Paloma, tirou a Verônica e colocou a Chu Santos, para você ver como ele estava corajoso, colocou uma atacante no lugar de uma meia-campista, tirou a Palomar para a entrada da Raquel Fernandes e a Keké para a entrada da Débora Sorriso, e também ele tirou a Lelê para a entrada da Ludinha. Enquanto o Corinthians, olha só, o Corinthians no 3-5-2, no segundo tempo ele tirou a Gi Fernandes para a entrada da Johnson, não mudou muita coisa no jogo, certo? Ele tirou a Letícia Monteiro para colocar a Eudmila, e a Letícia Monteiro tá pedindo passagem nesse time, certo? Já 2 jogos que ela faz, gol, certo? Pois bem, aí ele tirou a Andressa Alves para a entrada da Vicky Albuquerque, fez uma diferença, né, gente? Claramente, a Vicky até colocou uma bola na trave no segundo tempo, certo? E aí, finalmente, ele tirou a Jaque Ribeiro no finalzinho do jogo, aos 44, 45 minutos, ele já tirou a Jaqueline e colocou a Gisela Robledo. Mas o segundo tempo muito pegado, o Corinthians com mais posse de bola, continuava com mais posse de bola, mas o Fluminense incomodou muito as brabas do Timão. Como eu falei aqui no pré-jogo, meus amigos, minhas amigas, era um jogo para o Corinthians tomar cuidado, porque o time do Fluminense é um time muito aguerrido e muito organizado. O Hoffmann Mantulho sabe organizar bem o seu time, dependendo qual adversário que vai pegar. Hoje ele já mudou o time com característica do adversário. Então ele mudou o time hoje pensando no adversário, não que ele muda a granel o time, certo? Então a cada jogo ele muda de acordo com as características do adversário que ele vai jogar, certo? Então tá aí para vocês o histórico do primeiro tempo. Agora, como é que fica então os dois times na tabela? Olha só, com o resultado o Fluminense sobe para 8 pontos e fica na 5ª posição, enquanto que o Corinthians, que estava na 5ª, subiu uma posição, foi para a 4ª posição com 8 pontos também, certo? Mas podem ser ultrapassados ainda nessa rodada, que amanhã tem o restante dos jogos. Pois bem, e a agenda das duas equipes? Olha só, o Fluminense viaja para Recife, onde enfrenta o Sport no domingo às 20 horas, aliás, domingo dia 20 às 15 horas, enquanto que o Corinthians joga em casa no sábado dia 19 às 21 horas. Pois bem, meus amigos, um jogo maravilhoso entre Corinthians e Fluminense e Corinthians, um empate 1-1, na minha opinião, um empate válido pelo que as duas equipes se apresentaram em campo, certo? O Corinthians com mais posse de bola no primeiro tempo, mas o Fluminense sempre levando perigo ao gol, à meta da Nicole. Sendo assim, o Fluminense fez o gol logo no meio do primeiro tempo, com a linda cabeçada da Lelê, certo? Depois de um cruzamento maravilhoso da Bruna Cotrim, a Lelê cabeceou e marcou o primeiro gol, lindo gol de cabeça da Lelê. Mas o Corinthians foi para cima, certo? Mas corria o risco ainda dos contra-ataques do Fluminense, que não baixou a cabeça e ia para cima também das brabas do Timão. Mas no fim do primeiro tempo, o Corinthians empata o jogo também com um cruzamento e outro lindo cabeceio da Letícia Monteiro, empatando a partida no primeiro tempo. E assim termina em 1-1 esse primeiro tempo, um jogo para mim válido, esse empate pelo que as duas equipes apresentaram em campo. E aí no segundo tempo achei o Hoffmann Mantulho mais cauteloso, tanto é que ele tirou algumas atacantes para colocar jogadoras de meio de campo e de defesa. Um exemplo, a Camila Sotero, para ele entrar, para colocar a Paloma no meio de campo. Ele também tirou a Lelê para colocar a Ludinha, certo? A Ludinha é um atacante, mas também joga no meio. Tirou a Keké para colocar a Débora Sorriso,
certo? Para povoar mais a defesa e segurar o time do Corinthians. A única mudança que ele fez no ataque foi a saída da Verônica para a entrada da Chu, certo? Para segurar a vinda do Corinthians no meio de campo. E assim o jogo ficou trucado aí no meio de campo. Então, uma vez o Corinthians ia para o ataque com a entrada da Vicky Albuquerque. Ela chutou uma bola que a goleira tentou defender, mas bateu na trave, certo? Quase o Corinthians vira o jogo, mas o Fluminense também foi para cima. Depois também teve uma jogada perigosa da Keké, que deu um chute rasante na trave, mas terminou mesmo empate em 1-1, certo? Agora as equipes sobem na tabela, mas ainda podem ser ultrapassadas na sequência da rodada, dessa quinta rodada do Brasileiro Feminino. Agora o Fluminense volta a campo no próximo sábado, no próximo domingo, contra o Sport Recife, enquanto o Corinthians joga em casa, recebe o 3B. O Corinthians que já vem aí a 3 partidas sem vencer, hein, gente? Empatou com o Red Bull Bragantino, perdeu pro Palmeiras e agora empatou com o Fluminense. O Corinthians tem que abrir o olho aí, porque as outras equipes estão ultrapassando, certo? Então, eu não concordo com essa mudança de esquemas e também de jogadoras, esse rodízio. Eu não sei qual a finalidade desse rodízio, certo? Que nós já vamos para a 6ª rodada, certo? E o Piscinato continuou fazendo rodízio no time, certo? Parece que não encontrou o seu time ainda. E assim vai indo, vendo as outras equipes passando à frente do Corinthians. Beleza, gente? E no outro jogo que aconteceu também à noite, o Palmeiras foi passear lá no Rio de Janeiro, lá no Luso Brasileiro, venceu o Flamengo por 5-2, depois de estar vencendo 2-0, o Flamengo reagiu e empatou o jogo, mas aí depois, no segundo tempo, o Palmeiras venceu o Flamengo por 5-2 e subiu na tabela também e ficou com 11 pontos provisoriamente. Certo, gente? Então tá aí pra vocês a nossa análise e opinião desse jogão de bola de Fluminense 1, Corinthians também 1, válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino. Agora a gente volta aí no pós-jogo de São Paulo e Sport, certo? E na quinta-feira a nossa live aqui às 20 horas pra gente debater essa rodada. Anota aí, quinta-feira às 20 horas a nossa live. Beleza, gente? Vou ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso restante de semana aí, que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco, fui!